Bom dia, querido irmão, querido ouvinte. Hoje estamos fazendo o desfrute do Alimento Diário da terça-feira, volume 2 do Alimento Diário, estamos na série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. O título desta série do Alimento Diário, é o Evangelho da Glória de Deus. O título dessa semana é o Evangelho da Glória de Deus, parte 1. E o título da terça-feira, que é o desfrute de hoje, é o Evangelho da Glória nos une a Deus. Então, a leitura coração do dia de hoje diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Aleluia! Esse versículo realmente é muito rico e nos encoraja muito, porque nós sabemos que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que se nós sofremos com Ele, também seremos glorificados. Aleluia por isso. Então nós vemos, a princípio, na leitura de hoje, que esse título da mensagem ele está baseado no versículo de 1 Timóteo 1:11, que tem a passagem, uma parte do versículo que diz assim: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Se sinta encarregado nesse momento, porque Deus, Ele quer que nós nos sintamos assim, encarregados do seu Evangelho. Hoje, nos dias atuais, nós vemos que o Evangelho ele tem sido até realmente muito pregado. Porém, o cristianismo hoje existe em muitos lugares, em que o Evangelho que se é pregado é a respeito da prosperidade, é a respeito das questões humanas, de cura, de questões financeiras, questão de ter boa saúde. Lógico que em Cristo e em Deus nós podemos receber todas essas coisas, né? Estarmos bem financeiramente, Deus nos abençoa, né, nessas questões. Deus pode também nos curar de alguma enfermidade, Deus pode nos manter bem, com a saúde psicológica boa. Porém, o Evangelho do Deus bendito, ele vai além disso. Ele vai além da salvação inicial. Deus não quer simplesmente nos salvar e pronto. Deus, ele quer algo mais para nós. É por isso que o Evangelho, aqui cita aqui o Evangelho, né, em Timóteo, o Evangelho da glória de Deus. A glória de Deus, na verdade, será a parte final do seu Evangelho. É quando nós vamos estar na glória com o Senhor. E essa é a parte mais importante que Deus quer mais de nós, é que nós cheguemos à glória. E como o título da mensagem diz, que o Evangelho da glória, ele nos une a Deus. Então, o que o Evangelho ele quer? Porque Deus usa o Evangelho. Deus, ele tem o Evangelho para que nós possamos estar unidos a Ele. Então, nós não vamos ser salvos simplesmente para ir para algum lugar só. Mas Deus, ele quer nos salvar para nós estarmos unidos a Ele. Olha que algo maravilhoso. Deus nos quer unidos a Ele. Então Ele quer que nós possamos vê-lo face a face. Ele quer que nós estejamos com Ele livre. A gente sabe que Deus, ele habita em luz inacessível, porque nós não podemos ter contato físico com o Senhor. Mas Ele quer nos transformar, não só fisicamente, mas na questão de transformar a nossa pessoa para que nós possamos estar unidos a Ele. Então, umas coisas importantes de estarmos com o Senhor por causa do seu Evangelho é porque Deus, ele precisa de nós. Ele necessita que nós sejamos seus vasos a serem utilizados para a sua expressão, assim como a sarça, quando Deus se apresentou para Moisés. Nós vemos ali que a sarça
Deus estava ali no fogo, né? E a sarça ela não se queimava. Ou seja, nós também, como tição de fogo, nós somos tição de fogo. Deus ainda nos utiliza. A sarça, ela é uma planta que, se você tocar fogo, ela vai queimar. Mas Deus quer nos usar. Deus quer usar a sarça, ou seja, Deus quer nos usar para se apresentar nessa terra, para se apresentar às pessoas. Nós somos úteis ao Senhor, mesmo sendo objetos ou algo que possa ser lançado fora. Mas Deus ainda assim quer nos usar. Nós ainda somos úteis na mão de Deus. Então, Ele não desiste de nós por causa disso. Pelo contrário, Ele investe em nós. Ele quer trabalhar em nós. E aí nós vemos que Deus, Ele fez um processo de salvação para o homem, né? Ele como Cristo veio, morreu na cruz. Ele fez propiciação por nós, veio nos reconciliar com Deus, veio nos justificar. Mas não é só isso o processo de salvação e transformação nossa, do homem. Deus ele ainda está em nós trabalhando de uma forma subjetiva. Ele quer nos justificar subjetivamente, santificar subjetivamente, nos transformar, nos conformar até que sejamos glorificados. Quando nós formos glorificados, nós vamos ver Deus como Ele é. Isso não é algo maravilhoso? Deus ele quer nos transformar para que possamos estar com Ele face a face, para ter comunhão com Ele. Então, o que Deus quer de nós é nos levar à glória. Deus não quer simplesmente nos levar para o céu. Não, Deus quer nos levar para a glória. E a glória, irmãos, é estarmos com o Senhor. E nós vamos ver o Senhor face a face. Então, nesse processo de que nós vamos passar de maneira subjetiva pela justificação, santificação, transformação, conformação, glorificação, nesse processo nós vamos passar por algumas situações. E aí nós nos voltamos ao versículo que nós lemos no início com a oração, né? Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Queria citar aqui um versículo que me toca bastante, que é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vou ler novamente e vou ler para que você possa tocar nesse versículo. Olha como ele diz: nossa leve e momentânea tribulação. Vou parar aqui. Aqui Paulo quer dizer que o que passamos nesse tempo é uma leve e momentânea tribulação. Ou seja, tudo que passamos de dificuldade, as situações que nos advêm, que nos sobrevêm, é uma leve e momentânea tribulação. Mas sabe o que ele produz? Essas situações, esse algo leve que nós passamos agora, ela produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo quis mostrar que a glória em que nós vamos estar com o Senhor, na glória, quando estivermos na glória, que é o nosso destino, ela é algo tão espetacular, é algo tão grande, é algo imenso, que o que passamos aqui hoje é leve e momentâneo. Então, amado irmão, querido ouvinte, se você está passando por alguma situação, lembre-se que isso é para produzir um eterno peso de glória que não tem comparação. Então, vamos olhar para frente. Sabe por quê? Porque o nosso pastor está cuidando de nós. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Ele cuida de nós, Ele está conosco, né? Tem uma passagem no Salmo que diz que, olha só,
que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar por todas as algumas situações difíceis, mas que o nosso pastor ele está conosco. Porque o Senhor é o pastor e nada vai me faltar, porque Ele vai estar conosco, Ele vai estar com o seu cajado e o seu bordão nos consolando. Tem pastos verdejantes para que nós possamos descansar. Ele também prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Então, se você passa por algum momento difícil, alguma dificuldade, lembre-se que o Senhor é o seu pastor. Lembre-se e diga: Senhor, Tu és o meu pastor. Repita agora, diga assim: Senhor, Tu és o meu pastor e eu sei que nada vai me faltar. E eu sei ainda, Senhor, e eu sei ainda que o meu destino está na glória com o Senhor. Creia nisso. Receba isso em seu coração. E que você possa se voltar ao Senhor agora e lembrar que o seu destino é a glória. Não se esqueça disso. O seu destino é a glória. Agora eu vou fazer uma pequena oração para o Senhor abençoar nosso dia, e que nós possamos guardar essas palavras em nosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá todos os dias oportunidades para reconhecermos que o Senhor quer que estejamos contigo na glória. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Que elas possam se sentir abraçadas por Ti, que é o nosso pastor. Tu és o nosso verdadeiro pastor e aquele que tem nos guardado, aquele que nos consola, aquele que nos alimenta e nos supre. Senhor, guarda-nos nesse dia, e que daqui para frente, Senhor, eu possa olhar para ver uma meta, ver um alvo que está na glória com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Que Deus abençoe seu dia, te guarde, que você possa sempre lembrar que o seu destino é a glória.